Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Essência Católica, para mais um vídeo falando sobre a virtude da prudência. No vídeo passado a gente comentou, deu uma introdução sobre essa virtude tão importante na vida do cristão. E hoje a gente vai dar continuidade e vamos aprender em 3 passos como tomarmos decisões prudentes, como sermos prudentes em nossa vida cotidiana e diária. Através desses 3 passos vamos aprender a tomar decisões justas, corretas, sem nos apegar às nossas emoções, aos nossos achismos, né? E se você acabou de chegar aqui agora e ainda não é inscrito, peço que se inscreva, né? Compartilhe com sua família, com pessoas que buscam os mesmos ideais que nós, que temos a mesma fé, para que possamos juntos crescermos e fortificar a nossa fé em Cristo. E para que sejamos cristãos fortes, fiéis a Deus, precisamos conhecer a nossa doutrina, conhecer o nosso catecismo da Igreja Católica, que nos ensina como vivermos bem a nossa vida de cristão, seja qual for a nossa vocação e o nosso chamado, né? Então, se você ainda não é inscrito, estou esperando você se inscrever, para a gente dar continuidade a esse assunto tão importante. Enquanto isso, vou beber minha aguinha. Então, vamos dar início a esse vídeo de hoje já relembrando o que é virtude, né? O que é a virtude da prudência, para a gente darmos início. As virtudes morais são aquelas que tendem diretamente a regular os nossos costumes. As virtudes morais, que também é conhecida como virtudes cardeais, e virtudes guia, né? Que são elas que guiam a nossa vida, as nossas ações em nosso cotidiano, né? Há muitas virtudes morais. As principais são a prudência, que é que a gente já está tratando. Hoje é o 2º vídeo que a gente está aprendendo mais um pouquinho sobre essa virtude. E logo vem as outras, que é a justiça, a fortaleza e a temperança, que vão ser os próximos vídeos aqui do nosso canal. Elas chamam-se cardeais porque são fontes e base de todas as outras virtudes, porque a nossa Igreja Católica, a nossa doutrina, a nossa fé, ela tem vastas virtudes para a gente buscar, para a gente desenvolver em nossa vida, com o intuito de chegarmos à perfeição e chegarmos à santidade, porque pelo contrário do que muitas pessoas falam, que Deus não quer perfeição, Deus não quer que sejamos santos, na própria palavra de Deus está Deus pedindo: sejam santos como vosso Pai do céu é santo, sejam perfeitos, porque só assim poderemos elevar um louvor perfeito ao nosso Deus, como ele merece, né? A prudência é uma virtude que nos faz atentos e cautelosos para, nas diferentes circunstâncias da vida, sabermos discernir o que convém praticar e o que não convém praticar, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, através dessa virtude da prudência, somos capazes de analisar, somos capazes de refletir e decidir e discernir o que é bom e o que não é, para a gente fazer como cristãos, como seres humanos, né? Tementes e fiéis a Deus. Guardar, atentar-se e ser cauteloso. Essas são definições do hebraico de uma pessoa prudente. A pessoa prudente, ela é sensata, sabe tomar decisões e é inteligente. Então, pessoas que procuram ter sensatez na hora de tomar suas decisões, para tomá-las bem, ela é inteligente. Isso são definições da prudência, tanto no hebraico como no grego, né? Então, pessoas prudentes são inteligentes, pessoas prudentes são sensatas. Em 3 passos, vamos aprender hoje como sermos uma pessoa prudente. Quais são esses 3 passos? O primeiro passo é refletir. A gente precisa ter o hábito de refletir, de pensar, né? E o segundo passo é o juízo. O juízo é o pensamento, é o nosso julgamento de certas situações que acontecem em nossa vida, em nosso cotidiano. A gente precisa emitir um julgamento sobre a situação, sobre a pessoa, sobre ações, né? Sempre baseadas na moral cristã, na moral católica. O terceiro passo é a decisão. Então, esses são os 3 passos para nos tornarmos prudentes. Sabermos refletir,
sabermos omitir um juízo bom e justo sobre situações e pessoas e sabermos tomarmos decisões certas, acertadas, de acordo com as nossas circunstâncias. O primeiro passo é refletir. O que a gente precisa para refletir? Refletir vem de pararmos, silenciarmos e pensarmos. O que hoje nos nossos dias está muito difícil. Nossos dias de hoje, para você ter um momento de silêncio, refletir, mesmo porque não temos mais esse hábito. E precisamos. O primeiro ponto para uma boa reflexão é o pensamento, é você ter o hábito de pensar. Que infelizmente nos nossos dias de hoje, com essa tecnologia, com essas coisas instantânea, express, as pessoas perderam o hábito de pensar. E junto com o hábito de pensar, o segundo ponto é separar um tempo para construir esse hábito através da leitura. Porque o hábito da leitura, consequentemente, automaticamente, ele vai ajudar você a pensar, a refletir. E hoje, infelizmente, digo novamente, as pessoas perderam o hábito da leitura, as pessoas não têm mais o desejo, a vontade, e até está crescendo esse desejo, essa vontade. Mas infelizmente o que eu vejo são jovens que buscam uma leitura vazia, uma leitura superficial, de romances bestas, de romances de coisas que não agregam, não nutrem o cérebro e o hábito de pensar. O segundo ponto é esse, né? Separar um tempo, separar, não esperar que sobre o tempo. Você tem que separar, né? Porque para o hábito de sermos prudentes, o ato de buscarmos essa virtude, ele requer que tenha uma determinada determinação, né? Como fala Santa Teresa d'Ávila, de sermos prudentes. Não é esperar, quando der você. Não, separar o tempo, deixar ali fixo e ter aquele momento de reflexão e de pensamento. Leitura, o hábito da leitura é ótimo. E a gente precisa também sabermos usar bem o exame de consciência, mergulharmos nos nossos pensamentos, nos nossos atos e sabermos aonde estamos deixando a desejar, onde estamos excedendo o nosso direito de falar, o nosso direito de expressar as nossas opiniões. Devemos tomar para nós o exemplo de Nossa Senhora, que tudo que acontecia ela guardava em seu coração, em silêncio. Ela ia meditar, ela ia refletir, e se fosse preciso, se fosse justo, ela omitir uma decisão, um juízo sobre aquilo, ela o faria, como ela fez na boda de Caná, né? Ela intercedeu pelos noivos. Então a gente temos muitos exemplos maravilhosos na nossa igreja. Então mais um passo, né? Mais um ponto aqui no primeiro passo de refletir aproveitar a memória dos erros passados para retificar o presente e consequentemente o futuro. Porque às vezes as pessoas só pegam muito seus erros, coisas ruins que aconteceram a elas no passado, a erros que cometeram no passado, e trazem para o presente isso, e ao invés de melhorar como pessoa, de melhorar as suas ações, não melhoram. Muitas das vezes caem em depressão, ansiedade, e não melhora a vida, não vai para frente, fica ali empacado. Então a gente precisa aprender a usar essas memórias do passado, que muitas das vezes ainda nos machucam, nos fere, para retificar o nosso presente, para endireitar as nossas ações, para não usarmos como exemplo, para não cometermos os mesmos erros. Então, para isso que servem as memórias do passado, né? As nossas experiências passadas, para nos ajudarmos a ser melhores no presente. Não trazer essas coisas para o presente e ao invés de melhorar, ficar cada vez pior. O próximo ponto precisamos ser humildes, né? Que sem Deus nos iluminar, sem o Espírito Santo iluminar os nossos corações, nós não somos capazes de tirar proveito nenhum desses passos de reflexão, de pensamento. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não podemos tirar bom proveito disso. Então a gente precisa ser humilde. Estamos buscando prudência, já é uma graça de Deus, já é uma iluminação de Deus, para que possamos ser melhores
como cristão, melhores como pessoas. Então a gente precisa ser humilde, pedir a Deus as luzes, o discernimento do Espírito Santo e a sua sabedoria divina para podermos fazer essa reflexão, ter esse momento de pensamento, fazer um exame de consciência para então endireitar, começar essa caminhada, né, em busca de sermos mais prudentes. Um bônus aqui do primeiro passo de refletir é procurar rezar. Precisamos rezar pedindo a Deus um diretor espiritual, que é muito importante. Todos os santos falam que precisamos ter um diretor espiritual, mas não qualquer pessoa. Precisamos pedir a Deus que mande alguém prudente, alguém que zela pela salvação da nossa alma acima de tudo. Porque o que está em jogo aqui é a salvação da nossa alma. Por que estamos buscando ser prudentes? Só para sermos aqui na terra, prudentes para os outros, para sermos bonitos, perfeitos aqui na terra? Não. Estamos buscando a virtude da prudência para sermos melhores cristãos, para termos melhores formas, melhores oportunidades de buscarmos salvar a nossa alma, né? Porque Deus já morreu na cruz por cada um de nós, nos deu a chance e cabe a nós agora fazer a nossa parte, né? Buscar as virtudes, porque as virtudes, como eu falei no vídeo passado, ela é o antídoto para os nossos vícios, que nós já vem em nós tudo pré-instalado, todos os vícios, todas a concupiscência da carne, vem toda instalada em nós. Então a virtude, ela é o remédio. A virtude, ela é o remédio que vai combater os nossos vícios. Mas a gente precisa, é como se fosse um computador cheio de vírus. Você precisa ter um software, um antivírus instalado para combater o vírus. Então as virtudes é isso, precisamos instalar elas em nós, em nosso coração, em nossa consciência, em nossas ações para combater os nossos vícios. E a gente não consegue isso sem oração. A oração é a chave de tudo. Precisamos ter um diretor que nos guie, que nos dê conselhos bons, que nos ajude, né, a sermos mais prudentes e salvar a nossa alma, que é o mais importante. Então, esse foi o primeiro ponto, o primeiro passo, que é refletir. Primeiro passo para sermos prudentes, refletir. Precisamos refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre o que estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer. Refletir, pensar, analisar. E tudo isso, esse hábito ele é ajudado com o hábito da leitura. Precisamos desenvolver urgentemente esse hábito da leitura. Juízo significa ser dotado com a capacidade de raciocinar de modo sensato e com discernimento, bom senso e responsabilidade. Quando se diz que determinada pessoa tem juízo, quer dizer que possui um bom equilíbrio mental, né? Definições de juízo é o ato, processo ou efeito de julgar, faculdade de avaliar os seres e as coisas, o julgamento. E nesse ponto aqui, segundo passo, o juízo, ele tem o juízo de valor e ele tem o juízo temerário. O juízo temerário, não devemos nunca fazermos esse juízo, porque o juízo temerário, ele é audacioso, imprudente, sem fundamento. Esse juízo, que quer dizer também julgamento temerário, ele é uma palavra que quer dizer arriscado, imprudente, perigoso. O juízo temerário é aquele que mesmo admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo. Temos aqui como exemplo a maledicência, a fofoca. Ele está falando, ele não tem provas, ele não tem nada ali que comprove o que ele está falando do irmão, as mentiras que ele está inventando. Então isso é um juízo temerário, é um juízo perigoso e arriscado. Esse não podemos fazer. Juízo avaliativo, baseado nos valores morais. Segundo ponto, possui um bom equilíbrio mental e emocional para identificar assim o bem real e necessário a ser realizado. Terceiro ponto, ter clareza no julgamento para definir as prioridades, utilizando a razão iluminada pela fé. Aqui, para termos clareza, né, fazemos um bom julgamento de quais são as nossas prioridades. E a primeira dela, é bom que fique bem claro para todos nós, que a primeira prioridade de todo cristão, de toda criatura, é Deus. Então nada pode vir acima de Deus, nada pode vir primeiro que Deus. Deus é uma prioridade
que em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, ele deve ser rebaixado para a segunda ou terceira. Ou por último, como estamos vendo hoje, infelizmente, as pessoas colocando coisas, colocando situações acima de Deus. A nossa primeira prioridade é Deus em nossa vida. Por que que hoje a sociedade está do jeito que está? Porque as pessoas não têm mais essa vontade de buscar virtudes, não são mais ensinadas desde criança em sua casa que precisa buscar as virtudes. Então crescem sem nem saber o que são virtudes. As virtudes são qualidades que todos nós devemos buscar, né, para colocarmos em nossa vivência. Então as pessoas não sabem o que é virtude, as pessoas não buscam, não sabem da sua importância, e para sermos prudentes, que é uma das virtudes essenciais, precisamos refletir e pensar. Leitura o povo não está fazendo mais, para então podermos ter esse juízo. As pessoas não têm o hábito de pensar, não têm o hábito da leitura, não têm o hábito de refletir, consequentemente omitem juízos defeituosos, emitem juízos tortos, doentes, e colocam Deus, tiram Deus da sua prioridade e colocam outras coisas. Por isso a gente está vendo aí a humanidade do jeito que está, por falta de ter bem claro que devemos buscar as virtudes para combater os vícios. O quarto ponto: fazer juízos acertados sobre os meios eficazes a serem empregados, definir o que, o como e quando. É muito importante também deixar bem claro aqui o porquê de fazer o que está fazendo. Então, este ponto aqui é como, através de uma análise, através da nossa reflexão, que foi o primeiro passo, nós conseguiremos emitir o juízo, nós conseguiremos ter clareza, né, de como e quando vamos fazer o que precisamos fazer para ser um bom cristão, para ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, né? Um bom leigo que expressa sua fé, que busca sua fé, que testemunha Cristo em sua vida. Então, através disso, reflexão, somos capazes, né, de emitir esse juízo, de sabermos, de termos clareza de como vamos fazer, tudo que devemos fazer para sermos prudentes, como devemos agir, né? Então, precisamos refletir, ter o hábito da leitura, separarmos um momento para fazermos isso, sermos humildes para entendermos que não é de nós, não somos nós, e sim de Deus. Só o fato de irmos buscar ser prudente já é uma graça de Deus, porque sem a graça de Deus não somos nada. Então devemos sermos humildes para entender e compreender isso. E o juízo só vem um juízo justo, um juízo adequado, um julgamento baseado nas morais, da nossa igreja, que ensina a sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Ele vem através desse ponto de sabermos refletir, sabermos pensar, né? Nos instalarmos na realidade, analisar o que está acontecendo aqui agora, buscarmos no passado, se necessário for, aprendermos com as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. É só para isso que servem as lembranças do passado, para nos ajudarmos a ser melhores hoje. E trabalhando no hoje, futuramente temos um futuro melhor, porque o futuro a Deus pertence. Mas não é porque o futuro a Deus pertence que vamos viver hoje o presente de qualquer jeito. Não, a gente vai viver trabalhando no presente, melhorando o presente, porque é um plantio que você faz aqui hoje, é o que você vai colher amanhã. Então devemos ter isso bem consciente, bem forte na nossa mente, nas nossas ações e no nosso modo de agir. Terceiro passo: decisão. Para tomarmos decisões prudentes, existe uma regra de ouro dada por São Tomás de Aquino, que é: o homem prudente é lento na reflexão. Não podemos querer ser rápidos, não, devemos analisar com muito cuidado, sem pressa, e rápido na execução. Devemos ter todo o cuidado ali no momento de estarmos analisando a situação, as circunstâncias, e para tirarmos um juízo justo e bom. A partir do momento que Deus nos deu a luz, o Espírito Santo nos deu o discernimento para entendermos o que devemos fazer e como devemos fazer, é rápido a execução, partir executar, não nos demorar, né?
devemos ter muito cuidado na hora de analisar, na hora de tomarmos nossas decisões, na hora de emitir os nossos juízos, para não ser errados. E tendo um juízo bom, tendo uma clareza, partirmos imediatamente para a execução. Primeiro ponto aqui, que vai nos exigir para concluir isso que São Tomás de Aquino falou: vencer o comodismo e o medo de que não dê certo. Segundo ponto, não cair na cautela medrosa. Tem gente que deixa de fazer muita coisa, porque, não, eu sou prudente, não devo fazer isso, né, que pode não dar certo, não sei o quê. Então ele está com medo, está usando a cautela para se encobrir, né? Então nós não devemos ter cautela medrosa. Terceiro ponto, constância no esforço. Ainda que custe muito e esteja certo, custará bastante, mas com o passar do tempo os esforços custará menos. Então devemos sair do comodismo, não termos medo, né? E constância para fazer tudo todo dia. Não tudo, para fazermos todos os dias o que deve ser feito, né? Para tomar uma boa decisão. Esse é o primeiro papelzinho. Tomar uma decisão exige análise. Nesse sentido, examinemos o contexto da sua situação, as circunstâncias, as opções que você possui e estabeleça metas. Pense a respeito das consequências negativas ou positivas que talvez você tenha que lidar para tomar certa decisão. Uma pessoa possui o poder de decisão quando se autoconhece e por isso entende o que faz ou não sentido fazer, visualiza o processo como um todo, não precipita nenhuma das etapas para se decidir. Aqui é aquele ponto, o início, né, os 2 passos, reflexão e para termos um juízo acertado. Não ter pressa na hora da reflexão, na hora da meditação, na hora do pensar, do refletir sobre as nossas ações, né? Não se deixar levar pela emoção, seja ela negativa ou positiva. Aqui é um ponto muito importante que nós deixamos passar, que é as nossas emoções. Nós não educamos as nossas emoções, nós não controlamos as nossas emoções. Muitas vezes, se não todas as vezes, elas nos dominam, nos fazem cair em situações que não desejaríamos quando estamos em sã consciência novamente, né? Então, não nos deixar levar por emoções, nem positivas nem negativas, é um passo para sermos prudentes, é uma característica de quem toma boas decisões, ou seja, de quem é prudente. São características de pessoas com poder de decisão. Vamos aqui recapitular. Para nos tornar uma pessoa prudente, precisamos fazer 3 coisas em nossa vida, né? Tomarmos como prática. Refletir, porque através da nossa reflexão nós podemos tomar juízos acertados, justos e bons de como fazer as coisas, de quando fazer as coisas que devemos fazer, né? E depois de refletir, depois de termos essa clareza de pensamento, clareza de julgamento, podemos tomar uma decisão acertada, né? Podemos tomar uma decisão certa, que não vai interferir na vida de ninguém, uma decisão que ajude a nós sermos mais fiéis a Deus, sermos mais íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos, fortalecidos assim em Jesus, contribuir com a sociedade, com os dons que Ele nos deu. Porque a gente precisa agir aqui na terra, servir, porque o propósito de todo ser humano, de toda criatura, é servir. E por isso Deus nos deu infinitos dons para que pudéssemos fazer uso para o bem do próximo. E fazendo o bem do próximo, consequentemente, estamos fazendo o nosso bem. Porque Jesus veio lá do céu nos mostrar, não só falar, Ele veio nos mostrar como agir, como uma pessoa deve agir, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem Deus, né? É conduzida pelo Espírito Santo, deve agir. E essa pessoa deve agir servindo, porque nós estamos aqui na terra para servir com os nossos dons, né?
E não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha do que vão dizer, do que vão falar. Não, só precisamos entender o que Deus quer de nós. Se aquilo não fere a nossa comunhão com Deus, não nos afasta de Deus. Isso que devemos ter bem claro. Então, esses 3 passos vai nos ajudar a sermos prudentes, a tomarmos decisões acertadas, né? Porque quem toma decisões acertadas, decisões boas, são pessoas prudentes, são pessoas inteligentes, sensatas. E para isso precisamos refletir, precisamos ter uma coisa muito boa para fazermos é a meditação. Muitos santos católicos ensina o ato de meditar. São Padre Pio de Pietrelcina, ele falava, uma pessoa que sai de casa sem meditar é como se ele saísse e não se olhasse no espelho. Não sabe como é que está seu rosto, não sabe se está sujo, não sabe como que está. Para a gente vermos a importância da meditação em nossa vida, né? Existem muitas formas, cabe a nós buscarmos de meditar, porque tem muitas coisas aí que não condiz com a nossa fé. Então a gente precisa ser prudente para buscar, para entender, pedir discernimento o que aquilo é da nossa fé ou se não é, para poder fazer uma boa meditação, reflexão, as nossas ações, e só estando no presente. Infelizmente, com tudo que o mundo está oferecendo hoje, principalmente para a juventude, eles não estão mais no presente. Ou estão perdidos no passado, com coisas boas que acharam que aconteceu lá, ou com coisas ruins, ou estão ansiosos demais com o futuro. E esquece de trabalhar o seu presente, né? Porque muitas das vezes o futuro é incerto, mas de acordo com a graça de Deus, com a sua vontade e o nosso esforço trabalhando no presente, podemos garantir um futuro mais tranquilo, um futuro mais em paz, né? Mas a gente precisa estar no presente. Todos esses passos que eu falei aqui hoje, só é possível fazer você estando no presente. E se tiver coisas no passado, claro que todos nós temos experiências, né? Pensamentos, memórias. Eles servirão para ajudar você a ser melhor aqui no presente. Ser melhor, retificar as suas ações, né? Como pessoa, como ser humano, como fiel, como filho de Deus e cristão. Então precisamos ter essa consciência que devemos estar 100% na realidade, no presente, né? Para podermos praticar esses passos, daí então sermos prudentes, né? Porque a prudência é a primeira virtude das virtudes cardeais, ela que conduz todas as outras, porque tem inúmeras virtudes. As principais são a prudência, a justiça, fortaleza e temperança. As 4 virtudes cardeais, morais, são as virtudes guias que guiam a nossa vida. Essas 4 são as principais, mas, repito novamente, existem inúmeras que depois que eu tratar dessas 4 principais, que agora vai ficar faltando, a justiça, a fortaleza e a temperança, aí eu venho abrangendo todas as outras virtudes que engloba. Gente, a virtude é maravilhoso esse estudo das virtudes. Que Deus ajude, né? Nos ajude a termos mais vontade de buscarmos, de conhecer a verdade de Cristo, de adquirirmos virtudes para a nossa vida cotidiana, para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Porque nós precisamos das virtudes para combater os nossos vícios, para combater os nossos pecados, que tanto nos afasta de Deus, que tanto nos joga para o mundo e nos tira da graça e da presença de Deus. Então é muito importante buscarmos essas virtudes. E eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou sem entender alguma coisa, você deixa aqui nos comentários, me mande uma mensagem, me siga também no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente vem e tenta sanar essa dúvida. Se você ficou até aqui, muito obrigada, Deus me abençoe. Deixe o seu like se ainda não deixou. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para que a gente possa espalhar esse desejo, essa vontade de buscar as virtudes, de adquirir e construir em nossas vidas. Porque é de um em um, é construindo a nós mesmos, é melhorando a nós mesmos, que podemos ter a esperança de melhorar a humanidade. Não querer mudar o mundo toda uma vez, não. É de um a um. É
né? O desejo tem que vir de cada um, de ser melhor, de fazer melhor, independente de qualquer coisa. Só assim essa humanidade pode ter uma esperança, né? E mesmo assim, a nossa esperança não tem que estar aqui no mundo, nossa esperança tem que estar em Deus, na eternidade. Então, se você gosta desses assuntos, se você assistiu até aqui, compartilhe com seus familiares, compartilhe com quem você sabe que está precisando ouvir isso, sabe que está precisando buscar virtudes para ser mais forte, ser prudente em suas ações, aprender a tomar decisões, né? Compartilha, deixe seu like. Se precisar se ainda ficou dúvidas, como eu acabei de falar, deixe nos comentários, né? Então fica com Deus, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Salve Maria Imaculada!